Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso último encontro síncrono do ano, então um fechamento, né? E aproveitando também, na verdade, despedidas, né? Estamos nos despedindo também do Google Meet, acredito eu. Então, lembrando que contrato da Google, aquela coisa toda, não vai mais permitir gravar a partir de janeiro. Então, vamos ter que migrar de ferramenta. Possivelmente vamos migrar para o Solar, tá? É quase certo isso. Eu ainda vou fazer as devidas migrações e avisá-los com certeza com antecedência, mas estamos aí no despedindo do Meet. Foi bom enquanto durou, mas não vai mais nos servir para o próximo ano, simplesmente porque vamos estar impedidos de gravar. Isso, na verdade, assim, é um pacote de coisas, foi uma rasteira muito grande, tá? Então é assim, são várias coisas. A curto prazo, o Meet vai ser a partir de janeiro, não vai mais permitir gravar, e aí, por consequência, para nós não vai servir, tá? E depois, por consequência, eu acredito que junho ou julho, agora infelizmente eu não me recordo, vai ter a redução de espaço, tá? Então, a redução do espaço do Drive. Então, é uma série de fatores, né? Então, a curto prazo, justamente a partir de janeiro, tem esse impacto do Google Meet, e como eu disse, uma aula que a gente não vai mais permitir gravar, infelizmente a ferramenta acaba não sendo mais útil. Mas felizmente que temos o Solar, e o Solar não apenas ser nosso, da universidade, aquela coisa toda, mas também que permite a gravação. Então acredito que vai ser relativamente fácil essa transição e a migração para uma outra ferramenta. Despedidas, né? Foi bom enquanto durou, aquela coisa toda. Muito bem, seguindo. Hoje é tranquilo, tá? Na verdade, assim, atendendo a pedidos, só deixa eu fazer uma retrospectiva rápida, tá, do nosso último exercício. Então, pegando, tá? Nosso cronograma inteiro, tá, de atividades, então tá aí na tela. Para quem não acompanhou o último encontro síncrono, que na verdade já foi apresentado isso, mas retomando, tá? Então tá aí o nosso cronograma de atividades, todas que já foram executadas. Peço desculpas também pelo atraso, tá? Mas vou aproveitar justamente agora o recesso, assim como vocês, eu também estou colocando trabalho em dia. Então, nesse período agora de recesso, eu vou dar uma atualizada nas notas, tá? Notas com as devidas considerações. E qualquer dúvida também entre em contato, tá? Eu respondo assim que possível. E por consequência, não só vou atualizar as notas, como vocês também vão ter uma noção melhor da média, aquela coisa toda, mas só mostrando por enquanto de entregas, tá? Então o que está mais apagado, então em azul é o que já foi entregue, é passado, já foi, tá? Amarelo, nossa atividade vigente, tá? Então justamente a atividade que foi apresentada para vocês e a mais atual. Pera, deixa eu ver uma pergunta aqui. Professor, dá para usar o boleador ou uma adaptação em uma folha A4? Então, Rafael, na verdade, o limitador não é tanto a folha A4 em si, tá? Lembrando que o formato A4 é simplesmente a medida, né? Então, a medida de 21 por 29,7. Não chega a ser esse o grande limitador. Eu diria que mais do que o formato em si, formato A4, é a gramatura da folha, ou seja, a espessura da folha. Esse é o problema maior, tá? Não necessariamente ela ser A4. Então, o papel sulfite padrão, tá? Esse que a gente utiliza, geralmente tem alguns mais grossos, tá? Mas geralmente aí gira em torno de 75 gramas. Então, é uma folha relativamente fina. E aí, com isso, não é que é impossível, tá? Mas limita bastante o uso de boleador ou qualquer outro dispositivo, agulha ou o que for, para justamente criar esse vinco na folha. Então, não acaba sendo muito útil. O que, para quem for utilizar essa folha de toda forma, tá? Ah, eu vou utilizar essa folha, não vou conseguir comprar outra, nada do tipo. Algumas sugestões, tá? Algumas dicas que talvez possam vir ajudá-los. O que me vem na cabeça agora, eu particularmente gosto bastante, tá? Às vezes eu me confundo com. Eu uso muito técnicas de reciclagem de alguma forma, mas eu gosto de materiais alternativos.
Boa parte dessas técnicas eu aprendi justamente na época de universidade, aquela coisa toda liseira, falta de dinheiro, você acaba sendo mais criativo. Uma das coisas que vocês poderiam utilizar é aquele verso, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quando você compra um bloco de papel, seja ele qual for, sulfite não vale, tá? Porque infelizmente não tem essa contracapa, mas, por exemplo, um bloco canson, um bloco de papel, seja ele qual for para desenho, geralmente ele tem uma contracapa mais durinha e que geralmente é da cor pardo. Então é aquela coisa meio marronzada, assim. Então aquela contracapa do bloco, tá? Caso vocês tenham isso, é uma boa. Caso vocês não tenham, uma superfície macia, tá? O que me vem na cabeça agora, um mousepad, alguma coisa, algum suporte que seja macio, mas que ao mesmo tempo não seja muito espesso também. Por exemplo, um travesseiro pode, não, travesseiro já é mole demais, tá? Uma superfície relativamente fina, deixa eu. Pô, se eu for puxar aqui vai bagunçar tudo, mas enfim. Alguma superfície que ela seja um pouco fofinha, mas também relativamente fina. Pode utilizar essa contra capa do bloco, tá? Eu estou com o mousepad na cabeça porque justamente estou com a mão em cima dele. Alguma outra superfície que seja relativamente macia, mas não muito espessa. Para quê? Justamente vocês vão colocar isso atrás da folha que vocês querem utilizar o boleador, porque a vantagem que é assim, qual é a ideia? Tentar compensar essa espessura da folha. E aí eu vou explicar o porquê que não pode ser algo muito fofo. A ideia é que vocês tenham algum material que ele também se afunde um pouco, porque ele vai permitir essa folha, e aí eu vou tentar explicar os limites. Se for um material rígido demais, por exemplo, uma prancheta, uma superfície de vidro, uma superfície de pedra, ou o que for, vocês não vão conseguir vincar a folha. Simplesmente não vai dar, tá? Porque a folha de vocês é muito fina e a superfície que vocês estão apoiados é muito dura. Não vai rolar, tá? Tentando compensar, já que a folha de vocês é fina, tentar utilizar um anteparo, justamente essa parte que vai ficar por trás, que ela seja um pouco mais macia. E aí, justamente, ele vai dar esse suporte para a folha de vocês ter esse vinco, ela amassar um pouco mais. Não pode ser muito, porque senão ela vai rasgar. E não pode ser tão pouco, porque senão vocês não vão conseguir marcar a folha. Lembrando, tá? Toda essa técnica de vincar a folha, de usar boleador, etc., é opcional, não é obrigatório. Pô, professor, eu gostaria muito de fazer manual, eu vou ser obrigado a utilizar essa técnica? Não, vocês não são obrigados. É uma possibilidade para quem quiser utilizar esse tipo de recurso, mesmo sem ter a folha apropriada. Reforçando, tá? Boleador geralmente é utilizado para folhas que têm uma espessura um pouco maior, ou seja, que permitam justamente essa parte de vincar a folha, e aí justamente vai ter esse relevo, justamente essa diferença de relevo na folha. Geralmente folhas mais espessas, tá, que vão permitir isso, mas para quem só tiver justamente essa folha de sulfite, é o que tem, é o que vai ser utilizado, e ainda assim quiser dar uma chance para essa técnica, beleza. Não é muito simples, tá? Façam testes, não queiram já ir para o desenho definitivo de primeira. Façam testes pequenos, tá? Testes rápidos, façam um risco ou dois. Tenta sentir quanto de pressão vocês vão ter que colocar, e aí justamente tentar comparar quanto de força que vocês vão ter que aplicar para criar a técnica do relevo e tentar medir a força a ponto de vocês não rasgarem a folha ou colocar força de menos e não acabar marcando a folha. Então, tem que ter um balanceamento, tá? Lembrando, mais uma vez, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, então vocês, às vezes, é mais fácil fazer o desenho em si do que ficar apanhando na técnica como um todo, tá? Enfim. Beleza? Seguindo, então, essa atividade que está vigente, tá? Justamente desenho manual ou digital, lembrando, vocês podem fazer um ou outro, tanto faz. O que muda é o exemplo, tá? Justamente o desenho que vocês vão executar. A temática, por enquanto, estamos trabalhando com animais, desenho de observação, aquela coisa toda. E das opções, tá? Então, para quem for seguir o caminho do manual, tá aí o nosso exemplo. Dos desafios, tá? Eu cheguei a comentar já.
é para realizar o desenho todo, então toda essa área que está na folha, tá, é para ser executada. O que eu particularmente, o desenho todo é desafiador, tá? Mas eu particularmente acho mais complicado essa parte central, justamente a parte que destaca o focinho, os olhos, boca, língua, etc. Então, para mim, essa região que é quase um triângulo, né, um triângulo arredondado, então para mim essa região aí central é a mais difícil. Não que as orelhas em cima não sejam, essa transição do fundo com os pelos, mas, na minha opinião, para quem encarou essa parte central, o resto faz também, tá? Não que seja relativamente fácil, mas se conseguiu se sobressair nessa parte central, o resto faz por consequência, tá? Dicas, eu não sei por onde começar, eu estou bloqueado, não vai dar certo. Façam testes. Então, eu sei que às vezes tem essa impressão que, pô, mas eu vou ter que fazer além do desenho, fazer testes ainda, isso não vai levar muito tempo. Opiniões, tá? Então, na minha opinião, às vezes vale mais testar um pouco antes para ganhar habilidade, tentar treinar os valores tonais, tentar ver quanto de força vai ser aplicado, a parte do acabamento, etc. Num desenho à parte, isso pode ser um recorte, tá? Peguem uma área aí que vocês acham, ah, eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum. O que é? O olho? É o focinho? É a parte da língua? Então pega só esse recorte, tá? Esse recorte pequenininho mesmo. Pode ser uma escala até menor, só para tentar fazer o acabamento disso. Justamente vocês treinarem um pouco antes, para quando ir no desenho definitivo, vocês já terem esse treino antecipado. Mais uma vez, para alguns isso vai ser encarado como perder tempo. Ah, não vou ficar fazendo essas coisas de teste, não, já vou direto para o definitivo. Ok, beleza, cada um sabe o que faz. Mas a dica é justamente tentar treinar logo nessa parte mais difícil para quando você ir no definitivo, você meio que já tem um aprendizado e melhor ainda, você já sabe como contornar aquelas dificuldades no desenho definitivo. Isso vai evitar que vocês fiquem apagando, que vocês fiquem refazendo e até comprometer a qualidade no desenho final. Sugestão, tá? Não é obrigatório também fazer esses testes, nada disso. Mas, de certa forma, vai garantir uma tranquilidade maior para vocês para quando tiver que seguir para o desenho final. Lembrando, tá? A base já é compartilhada com vocês, vocês podem simplesmente imprimir e fazer o acabamento por cima. Para quem não tem impressora, eu não tenho impressora, e agora? Como é que eu vou fazer? Não tem impressora, não tenho onde imprimir, porque é aquela história. Além de você não ter impressora, você pode ir para algum lugar tentar imprimir, a casa de um amigo, ir no shopping, ir onde for tentar imprimir no trabalho, enfim. Mas se ainda assim não tiver essa opção de não tenho como imprimir, aí vai ter que fazer manualmente também a estrutura, tá? Apesar da estrutura não ser avaliada, ela não é parte da nota, é importante ter essa proporção, escala, aquela coisa toda para não comprometer o desenho. E aí algumas dicas, tá, técnicas, então pode ser utilizado o grid, assim como nos outros desenhos anteriores, e vocês vão se baseando nisso. Além disso, apesar da estrutura não ser cobrada, isso também varia, tá? Mas alguns alunos gostam de utilizar o grid nesta etapa, justamente para tentar se basear no acabamento, a questão das áreas. Até onde vai essa área escura? Essa transição agora do cinza para a parte mais clara, onde é que isso acontece? Então, o grid acaba sendo uma base, um guia, tá? De orientação do desenho, mesmo que vocês não sejam responsáveis pela estrutura, ele vai basear mais ou menos a localização do acabamento. Para alguns ajuda, para alguns acaba mais atrapalhando e querem se desprender do grid. À vontade, vocês vão decidir, tá? Dúvidas vão colocando aí. E muito bem, para o digital, tá? Lembrando que é um outro exemplo. Então tem essa abordagem, mesma história, já segue a toda aquela parte base do desenho já compartilhado com vocês. Nesse caso, para quem já for para o digital propriamente dito, acaba sendo mais prático, porque é uma base que vocês podem colocar numa camada, seja ela qual for, e depois ir fazendo o acabamento por cima ou por baixo nunca na mesma camada, tá? Tentar evitar na mesma camada da estrutura, até porque vocês podem acabar apagando ou distorcendo, então é interessante você deixar ela meio que não mexer na estrutura, tá? Deixá-la isolada. Alguns softwares deixam até a opção de você colocar um cadeado para você não fazer nenhuma modificação naquela camada,
e trabalhar outras camadas, tá? Tanto por cima quanto por baixo, e aí aplicando o acabamento. Mesma história, assim como no manual tem a sugestão de utilizar boleador, entre outras técnicas, carvão, lápis, limpa-tipos e assim por diante, no digital tem a sugestão também de vocês explorarem brushes. Mesma história, assim como acontece no manual, vocês também não são obrigados a instalar, baixar, testar brushes. Então, nada disso é obrigatório, tá? Eu tenho como realizar a atividade sem ter essa obrigatoriedade, tentar procurar, baixar, instalar brushes. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Tranquilo, não é obrigatório. Então, é uma atividade que é possível ser feita com os brushes padrão do software, tá? Seja qual for que você estiver utilizando. Eu cheguei a comentar até no nosso último encontro que varia bastante, tá? Então, se você for usar Photoshop, tem um conjunto de brushes padrão, tá? Se for usar o Medbang, tem um conjunto padrão. O Krita, eu tinha até comentado que, para minha surpresa, é um software que eu não tenho lá muita experiência, mas eu usei algumas vezes e me surpreendi a quantidade e qualidade dos brushes padrão que já vem no Krita, tá? Mas e aí eu não quero dar a falsa impressão que pronto. Então eu vou começar fazendo Krita que eu vou me dar bem. Então já sei que tem um pacote de brushes lá que são muito bons. Eu vou nele, então sugestão, tá? Vão naquele que vocês já saibam mexer, a não ser que vocês realmente queiram se desafiar, tentar aprender, que é sempre bom, tá? Mas é um pouco arriscado também em virtude do prazo, tá? Mas fica aí aberto ao que vocês quiserem, coisa que eu ainda não vi, não identifiquei. Vocês discutirem software em si no grupo do Discord, tá? Então fiquem à vontade, eu acho que é legal. Não só, principalmente para a galera que for encarar o digital, às vezes dizer qual software que está utilizando, se já tem uma experiência nele e de que forma que pensa em fazer, né, aquela história. Que não que necessariamente isso vira um guia, um roteiro, um tutorial para os outros, mas pelo menos já dá um direcionamento de que forma abordar, como fazer. Então, eu particularmente acho que sempre acaba ajudando. Por mais que o colega não vá copiar necessariamente aqueles passos exatos, até porque eu digo, a pintura digital tem muitas particularidades, então por mais que a gente siga um tutorial, seja ele qualquer, tá? Dificilmente, principalmente para quem tem uma experiência maior, dificilmente a gente não acaba se apropriando disso e modifica uma coisa ou outra, não tem muito certo ou errado, tá? Então tem muito da nossa abordagem. Pelo contrário, eu particularmente acho que isso acaba criando um diferencial e justamente dando a nossa cara para aquilo que a gente faz. Então, eu acho que é algo positivo, tá? Mas aí fica entre vocês, tá? Uma discussão que vocês podem promover, só fica como sugestão, é interessante para vocês tentarem se ajudar. O mesmo vale para a galera do manual também, tá? Para quem for fazer manual, como é que vai fazer? Vou fazer só com lápis. Em casa eu tô ruim de material, eu tô só com lápis HB, é o que eu tenho, e a folha padrão, e é o que eu vou usar. É o que eu tenho. Eu tô sem impressora, não vou conseguir imprimir, vou fazer a estrutura na mão mesmo e vai ter que dar certo. Então, eu diria que é um limite de estrutura, né, de material. E tem outros casos também, a galera vai ter, às vezes, uma estrutura melhor, mais completa. Além do lápis, eu estava pensando em usar carvão. Será que pode? Pergunta, mas sim, já adiantando, pode utilizar carvão. Vale a mesma história, tá? Se você tiver uma experiência, legal. Se você não tiver experiência, sempre vale alguns testes antes para tentar entender o material. Um dos desafios, justamente, tentar integrar esses materiais, então, lápis com carvão, qual utilizar primeiro. Não tem muito uma regra, tá? Uma ordem certa. Eu, particularmente, gosto de ver a área do acabamento primeiro, para depois sugerir. Eu, particularmente, geralmente eu utilizo o carvão primeiro, depois aplico o lápis para os detalhes, mas depende muito da área, como é que está o desenho, tá? Enfim, isso varia bastante. No caso do digital, eu gosto de particularmente fazer todos os valores tonais primeiro, já para ter uma ideia, e depois dar o acabamento dos brushes. Teria também uma outra sugestão de você já fazer as duas coisas juntas, para quem tem uma experiência um pouco maior, porque demanda um pouco mais de experiência, mas você já aplicar esse acabamento dos brushes já junto com essa estrutura dos valores tonais, tentar aplicar luz e sombra
demanda um pouco mais de experiência, tá? Mas é possível, até economiza alguns passos. Mas não tenham vergonha, tá, de fazer uma quantidade maior de passos, desde que isso acabe facilitando o processo de vocês. Certo? Caso tenham dúvida, é só dizer. Trabalhos pelo SIGA, aquela coisa toda, tá? Essa entrega vai ser justamente o nosso retorno, então vai no final do recesso, 11 de janeiro, tá? Então uma terça-feira vai ser a data de entrega, de repente a gente volta com acompanhamento dessa atividade, caso seja necessário, certo? Beleza? Muito bem. Uma outra coisa que a gente conversou também no último encontro foi a sugestão de adiantar a última atividade, então, o último trabalho da disciplina, até porque. Deixa eu tentar explicar os três últimos para tentar contextualizar melhor, tá? Então, essa atividade para o dia 11 de janeiro, a que vocês estão fazendo agora, desenho de observação animais, ela é muito próxima da. Ela é muito semelhante à próxima atividade, que é justamente desenho de observação, só que com cores. Como o próprio nome super criativo já diz, a grande diferença dessa para a próxima é que essa é preto e branco e a próxima vai ter cores. Então, basicamente isso. E como eu já dei spoiler para vocês, depois vocês vão poder confirmar ou não, tá? Mas eu particularmente acho essa mais desafiadora do que a próxima, até porque eu acho o exemplo do próxima atividade um pouco mais simples. Não que ele não seja trabalhoso, ele tem o mérito dele, mas eu acho essa mais complicada na parte do acabamento em si. Mas aí depois vocês que vão me dizer. De toda forma, elas não mudam muito, tá? Dessa atividade para a próxima, elas são muito parecidas. Porém, a nossa última atividade, lembrando, é uma atividade extra, tá? Então, no somatório de notas, eu já ajustei as médias, obrigado por terem me avisado da soma. Então, já foi ajustada, corrigida a parte do somatório das notas. O último trabalho em si, vamos considerar como uma atividade bônus. Não que ele não seja. Bom, ela não é obrigatória, tá? Então, vocês têm essa possibilidade de simplesmente, eu não vou fazer. Ok. Mas lembrando que vale um ponto extra na média, tá? Então, sugestão, façam. Então, sempre aquela história. Recomendação. Recomendação de vocês acabarem fazendo a atividade. Então, um ponto extra, né? Sempre ajuda. Por maior que seja a nota de vocês, então vale a pena fazer. E um caráter que é muito diferente dessa última atividade em relação às outras é justamente porque ela explora o lado criativo, coisa que até então a gente segue muito, assim, é algo muito obrigatório do que o professor passa e não dá espaço, muito espaço, uma liberdade criativa, vamos chamar desse jeito. Então, vocês simplesmente reproduzem coisas. Façam isso, façam isso, façam isso, façam isso. Cada coisa com sua temática específica, tá? Mas são atividades muito focadas, não tem uma liberdade, até em questão de estilo, tudo, respeitar o traço de cada um de vocês, não tem muito disso, tá? Então é justamente algo bem mais fechado. E aí, finalmente, nesse bloco criativo, vocês têm essa liberdade, então não só a liberdade de poder explorar um pouco mais o desenho, o estilo, o traço de vocês, mas também esse apelo criativo que até então a gente não trabalha muito ao longo da disciplina. Então, é uma atividade mais diferentona. Dito isso, o que acontece? Alguns alunos sugeriram, não teria como adiantar essa atividade no sentido de eu já passar o que é para ser feito. Não necessariamente vocês já vão iniciar, mas vocês podem utilizar esse período agora de recesso para pelo menos pensar na ideia do que vocês vão gerar na atividade quando chegar o momento. Então, sim, por que não? Se a gente pode utilizar esse espaço agora, desse período de recesso, para já pelo menos bolando ideias para a atividade, e até porque não, quem já tiver vontade e disponibilidade para executar também já se adiantar, ok também, vocês que vão administrar esse tempo, tá? Muito bem, então chegando a esse final, tá? Aquela história, dói muito o coração, mas temos que nos despedir, aquela coisa toda. O que vem a ser essa última atividade? Então, suspenses à parte, né? Vamos lá, então é uma atividade bônus, reforçando, tá? Uma nota extra, porém muito bem-vinda, é interessante que vocês participem. Bloco criativo. Então, por enquanto, abstraiam de atividade por enquanto, tá? Só comentando do poder criativo em imagens como um todo.
Então eu trouxe alguns exemplos, tá? Publicidade e propaganda acaba sendo um bom exemplo para isso, tá? Eles exploram bastante esse poder da imagem nesse apelo criativo. Logicamente que sempre está voltado à venda de um produto em si, mas é interessante essa abordagem da distorção da imagem frente a uma realidade que eles querem passar. Então, isso é o ponto interessante que a gente vai tentar explorar ao nosso favor. Então, algumas imagens, tá? Totalmente aleatórias, mas só para tentar mostrar essa questão do poder da imagem e quanto que a imagem pode dizer muito em relação só nesse conceito visual. Então, um exemplo, tá? Outro exemplo. E aí, a partir daí, a gente consegue extrair várias ideias, né? Então, o cabelo ele é muito forte, pode ser uma propaganda de shampoo, ao mesmo tempo ela está tomando um café, então tem várias coisas aí. Algumas que já são a propaganda propriamente dita, né? Vamos à concorrência. Então, briga, né? Coca-Cola e Pepsi tem demais, tá? Principalmente nos Estados Unidos, que é mais aberta essa questão da concorrência em si. Outro exemplo. Outro exemplo. Esse não sei se é intuitivo, tá? Principalmente porque o escrito está muito pequeno, mas é um curso de adestramento de cães, tá? Então a ideia da imagem, o contexto dela é essa. O que eu gosto dessa imagem específica é uma campanha, tá, internacional, mas foi feita por um brasileiro, tá? O Thiago Reusel, um ilustrador excelente, tá? Então muita qualidade. Muito bem, de imagens, ok. E justamente um pouco mais focado na atividade de vocês, tá? Então, um outro conceito para brincar. Boa parte da disciplina, até um embate, de certa maneira, a obrigatoriedade do desenho ser focado ao realismo, agora é uma brincadeira um pouco invertida, ou seja, a gente vai ter a necessidade do real, mas a brincadeira em si é o quanto que o desenho consegue interagir com esse realismo. Então é uma brincadeira um pouco invertida, tá? A boa parte da disciplina a gente ficou muito focado no desenho realista, mas agora é um pouco inverso. É o quanto que o desenho ele consegue brincar com o real. Então, desenho e realidade, justamente essa última temática da disciplina, tá? Do nosso bloco criativo, totalmente inspirado, tá? Então, não só nesse post, mas justamente na várias ideias de alguns artistas que já fizeram muito isso, tá? Mas basicamente essa é a ideia, tá? Pegar um elemento real, seja ele qual for, um exemplo, e a partir dessa imagem, a gente constrói uma composição em cima disso com o nosso desenho. Esse objeto real se torna parte da imagem, e aí justamente o conceito criativo vocês vão construir. Vai pegar esse elemento banal, então seja ele qualquer, tá? Lembrando, o parafuso ele só está como um exemplo, pode ser o que for, tá? Depois eu vou explicar os pormenores da atividade, mas só para vocês entenderem, um objeto real. A partir desse objeto real, a gente cria algo em cima dele, por exemplo. E aí é importante destacar algumas coisas. O objeto real ele está integrado na imagem. Não existe uma obrigatoriedade de ele ter a mesma função que ele tenha no mundo real, vamos chamar assim. Ou seja, eu utilizei a foto de um parafuso e eu tenho uma obrigatoriedade de utilizá-lo como um parafuso propriamente dito. Não é necessário, tá? Então não tem essa exigência que o objeto ele tenha que ser ele mesmo. Pelo contrário, eu diria que até é mais legal a gente deturpar isso. Pegar esse objeto e mudar justamente o conceito dele. Ou seja, vamos pegar esse outro exemplo. Então, basicamente, está um carregador de celular, a ponta que pode plugar em alguma coisa,
E se ao invés disso, ele não fosse uma broca de um dentista, por exemplo. Então, essa é a brincadeira, tá? A gente pega a fotografia, pega o elemento real e constrói uma imagem que vai brincar com isso, tá? Então, essa é a ideia. Outro exemplo? Macarrão, tá? Macarrão normal. Mas será que ele precisaria ser macarrão? E a gente faz a brincadeira. Temos vários de macarrão na sequência, tá? Vou mostrar alguns deles. Então, macarrão também. Certo? Conseguiram pegar mais ou menos a ideia. Outros exemplos, eu vou mostrar alguns para vocês, tá? Então, com comida aí, fruta, aquela coisa toda. Justamente a brincadeira é tentar pegar esses elementos reais e dar um novo significado a eles, tá? E justamente esse significado vem através do desenho. Desenho criado por vocês, tá? Então, não precisa ser algo necessariamente original no sentido assim, precisa ser um personagem criado por mim? Não. Mas o desenho precisa ser de vocês, a ideia é de vocês. Então, esse é o conceito do autoral, depois vou mostrar, tá? Mas só para vocês terem em mente que vocês podem utilizar já coisas previamente prontas, porém obrigatoriamente feita por vocês. Isso é importante, tá? Outro exemplo? Certo? E essa brincadeira da integração também do objeto real com o desenho, tá? Isso é parte importante da atividade. Eu vou explicar já já os detalhes. Outro exemplo. E aqui eu vou mostrar uma sequência que não existe essa obrigatoriedade, tá? Mas de certa maneira é algo que foi interessante nesses próximos exemplos, de ter uma interação do objeto real, ou seja, vou pegar esse exemplo que está para vocês aí. Temos um grampeador, que aí faz uma brincadeira do grampeador sendo uma criatura, vai um cão grampeador ou algo assim, e justamente ao invés de ele morder, ele teria grampeado o personagem na folha. É uma brincadeira, tá? Não existe essa obrigatoriedade, é algo que vocês podem fazer. Outro exemplo, tá? Então, sei lá, um morto-vivo correndo atrás do personagem, mas justamente essa brincadeira que um apontador, se pegasse o lápis, iria apontá-lo. Então, tá aí uma brincadeira também. Sempre nesse sentido de criatividade, tá? Não existe essa obrigatoriedade de interação dos elementos, mas fica a sugestão, caso seja do interesse de vocês. O importante vai ser a ideia de vocês. Já já vou mostrar os critérios, tá? Beleza? Outro exemplo? Mais um. Muito bem. Vamos à explicação propriamente dita. Então, o nosso bloco criativo, o que vai ter que ser entregue? Então, vamos às obrigatoriedades. Pré-requisitos, tá? Então, justamente, tem que ter um objeto. Não existe uma limitação, tipo, eu posso utilizar mais de um? Não tem nada que se oponha a isso, tá? Então, por exemplo, a ideia do apontador e o lápis. Então, ao invés de um objeto real, eu teria dois. Tem problema? Não, não teria problema. Eu posso utilizar 5, 10, 15, então é difícil dizer sim ou não, tá? Eu acho que é sempre importante vocês consultarem com antecedência, perguntarem, e aí a gente vai discutindo, tá? Porque é um pouco arriscado a parte de eu falar sim ou não, eu posso utilizar 20 elementos distintos? A princípio pode, tá? Só precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente tem. E aí,
um ponto importante para vocês entenderem. A atividade, ela consiste nessa integração do objeto real com esse desenho que vocês vão estar criando. A partir do momento que vocês acabam tendo um desbalanceamento de um dos lados, ou seja, o desenho ele ganha um tamanho, uma importância muito maior do que o objeto de vocês, ou seja, o objeto meio que desaparece nessa composição, não é algo legal. Assim como o inverso também é verdadeiro. De repente vocês acabam poluindo tanto essa composição com tantos elementos reais que o desenho ele vai virar um único detalhe ali. Então, vou dar um exemplo tosco, mas só para vocês entenderem. Eu pego um açucareiro e viro na folha completamente, tiro a foto e deixo ali um bem pequenininho, eu faço uma formiga vibrando ali no cantinho. Tipo, está errado? Não é que está errado, mas não foi o melhor balanceamento de composição nessa parte de desenho com objeto real. Então, sim, existe o objeto real, sim, existe o desenho, sim, existe a composição dos dois, mas não necessariamente um bom resultado. Então, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, tá? Então, não é aquela história, porque eu simplesmente consegui atender os elementos que são obrigatórios para a atividade, que ela já automaticamente ela vai ser bem executada. A execução vai depender muito como é que vocês vão conseguir proceder com essa ideia, tá? Então, a ideia, essa parte criativa, ela é fundamental para essa atividade, tá? Não é à toa que ela faz parte do bloco criativo. Muito bem. Objeto real escolhido. Já já eu vou falar que tem um critério muito importante, justamente essa integração, uma relação pessoal com o autor. Por que vocês colocaram esse objeto, seja ele qual for? Coloquei um cubo mágico, coloquei um relógio, coloquei um anel, coloquei. Ok. Esse objeto em si, por que ele foi escolhido? Então, ele tem alguma relação com vocês. Qual grau de importância tem que ter essa relação? Enfim, isso aí também é conversado, tá? A gente pode trocar uma ideia, é algo que dificilmente pode vir tudo de uma vez só. É legal vocês gerarem ideias, a gente vai conversando e consegue, enfim, refinar um pouco mais isso. Mas obrigatoriedades. Que tenha um objeto real, que esse objeto real tenha alguma relação com vocês. Certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por consequência, tá? Um desenho autoral, ou seja, feito por vocês, e aí vale aquela regra que eu já tinha dito. Posso utilizar um personagem que não seja meu? Pode, sem problema nenhum, desde que o desenho tenha sido feito por vocês. Isso é importante. Simplesmente copiar um desenho não é o grande foco, tá? Por mais que vocês utilizem recursos de desenho de observação, tudo, o ideal agora é tentar assim, vamos tentar soltar dessas amarras. Desenho de observação, por exemplo, não é proibido, mas é o que vocês já fizeram ao longo de toda a disciplina, então se libertem, tá? Tá aquela história. Agora seria um bom momento para ouvir a voz de vocês, ou seja, vocês poderem justamente explorar esse desenho autoral no estilo de vocês, no traço de vocês, no acabamento de vocês, seja ele qual for. Então, justamente acabar se desvinculando dessa obrigatoriedade do desenho de observação, aquela coisa toda. É proibido? Proibido não é. Mas tentar fazer algo mais diferente, até porque o espaço proporciona isso, finalmente, tá? Muito bem. A segunda etapa da tarefa, tá? E acaba sendo um pouco mais diferente das demais também. Uma apresentação. Então, seria legal organizar uma apresentaçãozinha rápida, tá? Negócio simples, de vocês apresentando um pouco como que surgiu essa ideia, e aí vocês vão falar um pouco da relação de vocês com o objeto, a execução, toda essa etapa do processo de vocês, como é que vocês chegaram nesse resultado e algumas considerações da atividade em si como um todo. Apresentação super simples, tá? Rápida, bem breve, sem grandes mistérios. Deixa eu ver aí, dúvidas. Eu tenho mais alguns exemplos, tá? Caso vocês queiram ver. Vou mostrar mais alguns aí enquanto vocês pensam nas perguntas.
Alguns que vocês podem seguir, tá? Instagram, etc. Tem várias sugestões bem legais. Então tá aí do Javier, por exemplo. Tem alguns exemplos muito legais dele. Victor Nunes tem uma página, por exemplo, com o mesmo objeto e ele mostra várias possibilidades desse objeto. Então, bastante interessante, tá? A do franguinho eu achei o máximo ali, televisão de cachorro. Uma tesoura, por exemplo, poderia ser também várias coisas. E isso mostra o potencial, às vezes a gente vê o objeto como um todo, mas o quanto que ele se desvincula, então nenhuma delas ele usa a tesoura como a tesoura propriamente dita, mas você consegue explorar bastante isso como elemento e fazer algumas brincadeiras aí com a imagem. Outros também, tá? Então, o Christoph, ele tem vários exemplos muito legais, tá? Ele explora bastante essa ideia do o elemento em si. Eu vou mostrar alguns deles. Todos eles vocês podem seguir, tá? Tem outros artistas também, mas esse eu acabei selecionando alguns deles. Esse, por exemplo, com a própria maçã, ele faz algumas brincadeiras bem interessantes. Esse aqui eu achei sensacional. Então, uma tirada muito boa. E você vê o que a pessoa extrai frente a cada objeto, né? Eu acho que grande parte da graça é essa, né? Porque assim, mesmo que vocês peguem o mesmo objeto, a chance de vocês conseguirem criar coisas distintas, tá? É muito grande. Pelo contrário, dificilmente vocês vão acabar tendo uma mesma abordagem frente ao mesmo objeto. Então, essa do Lego, sensacional. E aí, clima de festas, né? Eu trouxe duas em específico, já esperando eventuais piadas com meu nome, aquela coisa toda. Então tá aí um exemplo. E outro que eu achei maravilhoso, com os piscas. Muito bem executado. Lembrando, tá? Como é a última atividade da disciplina, ela é programada para o dia 8 de fevereiro. E aí, mais uma vez, com a grade de trabalhos, temos mais três, tá? 11 de janeiro, 25 de janeiro e 8 de fevereiro para a gente encerrar aí. Vamos ver. A apresentação seria durante a aula ou documento escrito? A ideia, bom, o Mike já respondeu, mas justamente a ideia é que seja durante a aula mesmo. Uma coisa bem descompromissada, tá? Bem solta. Quando eu falei apresentação, às vezes a gente tem essa ideia muito burocrática, né? Tipo, é um documento que eu tenho que mandar para o professor e o que vai ser avaliado o documento. Na verdade, assim, vamos encarar diferente. É um bate-papo. Eu queria que vocês batessem um papo comigo, coisa que inverter um pouco as coisas. É legal que a gente passou um semestre juntos, mas eu pouco sei do processo de vocês. Então, seria uma inversão aí, vocês mostrarem um pouco desse processo, como é que vocês se saíram na execução dessa atividade. Então, basicamente é isso. Esse bate-papo é para vocês simplesmente mostrarem como é que vocês chegaram nesse resultado. Então, tentar ver um pouquinho dos bastidores, na opinião do autor, logicamente. Tem muito usando comida, muito, muito. Eu não sei se é o caso, tá? É difícil justificar, mas respondendo por mim, tá? Eu provavelmente faria com comida também, porque não tem jeito, é aquela cabeça de gordinho, né? Eu tô pensando em comida o tempo todo, então seria algo que muito provavelmente eu utilizaria por estar rolando boa parte do tempo na minha cabeça. Então não tem jeito, tá? Então é uma consequência. Como seria a relação pessoal? Com certeza, então, comida favorita, e eu iria até além. Às vezes a gente tem essa sinestesia, né, essa relação da imagem afetiva, e pode vir de várias formas. Então, às vezes a gente fala da comida propriamente dita, mas poderia ir além. Então, vou dar um exemplo, tá? Poderia ser uma pizza, mas não a pizza propriamente dita, porque eu amo comer pizza. Mas pizza que às vezes representa uma parte que poucos momentos que minha família se reúne toda, então são nas noites de sábado onde a gente pede pizza e todos se sentam à mesa. Então é interessante que nesse caso a comida ela faz parte, ela acaba sendo um elemento que integra a família, mas no fundo, o sentimento está em relação à família.
não a pizza propriamente dita. A pizza é só o veículo que aproxima os familiares, por exemplo. Uma possibilidade, tá? Eu faria da pizza porque eu amo pizza, mas é só mostrando possibilidades. Então, processo de chorar, por exemplo, você pode fazer um aquarelável, ou aquarelável a partir de lágrimas. Pode ser quem, tipo, eu preciso muito dessa nota. Choro. Então, lágrimas no papel e nisso sai um desenho aquarelado lindo, formando um 10, por exemplo. Pronto. Lá vou eu esperar notas 10 feitas em aquarela. Ah, meu Deus, por que eu fui dar ideia, né? Mike, anota aí, vão vir essas ideias. Mas vocês têm várias relações, tá? Eu, eu, eu me preocupo um pouco ficar dando exemplos, porque é aquela história de sempre. Eu não quero criar gabaritos, tá? Não quero criar respostas corretas. Isso é algo muito particular. Como trabalha a criatividade, cada um de vocês vai explorar da melhor forma. Tem essa parte da apropriação do objeto em si, isso já cria uma individualidade muito grande do desenho em si. E a outra é assim: temos o objeto, ok. O que você vai fazer em relação a esse objeto? E aí, como eu tinha dito, se a gente fosse falar, ó, toda a turma vai ser obrigada a utilizar esse objeto. E ainda assim a gente conseguiria desenhos muito diferentes, porque cada um acaba tendo uma abordagem muito diferenciada. Então, essa é a parte legal da coisa, tá? Lembrando, e vale reforçar, a parte do desenho em si, completamente livre, tá? Totalmente livre para vocês. Vocês podem utilizar o desenho que mais, o estilo, a técnica, o que for, manual, digital, integrar os dois, o que vocês quiserem, tá? Bastante solto mesmo. Agora, o importante é não apenas o desenho, mas integrar com essa parte criativa da proposta da atividade, tá? Isso é importante e também vai ser avaliado. Não é só avaliado a ideia, é aquela história, aqueles famosos contos, né, que todo mundo ouviu. Ah, na redação lá do Enem, a pessoa fez assim, ah, a porta se abre, outra se fecha, nota 10, sabe? Talvez pela ideia, mas estrutura, tudo, vários outros elementos, a pessoa ia zerar. Então, isso é mais um dos contos, tipo, ah, ouvimos a respeito. E nesse exercício é a mesma coisa. Às vezes você tem uma ideia incrível, às vezes a pessoa, na apresentação em si, ela contando, fala, pô, agora eu entendi o que você quis dizer com isso. Mas às vezes a execução em si não ficou muito legal. E o inverso é verdadeiro também. Às vezes é um desenho maravilhoso, mas cadê aquela parte da tirada, da ideia em si, né? Faltou, e é justamente tentar esse balanceamento. Então, tem um desenho legal, quando eu falo legal, é bastante solto, bastante livre, tá? Já que a gente não tem essa obrigatoriedade de um estilo, do acabamento em si, mas que tem que estar obrigatoriamente associado a esse conceito da ideia, tá? A parte do objeto em si, essa integração com o objeto, esse conjunto de coisas que são obrigatórias para essa atividade. Professor, aquelas artes que a pessoa prende giz na folha e derrete para escorrer. Deixa eu tentar ver se eu entendi. Aquela que a pessoa prende giz na folha. Eu preciso olhar, tá? Se vocês tiverem um exemplo, essa eu não peguei. Relação de ódio também rola. É um sentimento, né? Então, amor e ódio, né, é um sentimento. Tipo, faz o calendário pegando fogo, e você, fios de cabelo na folha, né? Você arrancando os cabelos. É uma possibilidade. Diga, Rafael. Posso espelhar o quê? Você quer mostrar a tela? Pode sim. Deixa eu só tirar a minha. A técnica em si, beleza. Lembrando, tá? O uso do giz em si, ele não representa o objeto, tá? Você ainda precisa do objeto. O giz em si é só a técnica, tá? Mas pode usar essa técnica? Com certeza pode. Pode sim, sem problema.
Dá pra fazer com aquarela também. Vocês acharem melhor. Aliás, dá para brincar um pouco. Pô, é como eu disse, se eu começar a falar, eu não sei se ajuda ou se vai começar a limitar, mas eu vou dar um último exemplo, tá? Eu prometo que é o último, porque é como eu disse, eu fico dando muitas ideias, eu vou meio que forçando vocês a fazerem desse jeito. Mas alguns artistas fazem um negócio muito legal, que é, por falar em aquarela, 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 alguns utilizam café e aí justamente fazem a arte em si utilizando o café como aquarela, ou seja, um aguado, que na verdade me lembra mais um aguado de nanquim do que de aquarela propriamente dita, mas só para tentar entender o conceito, tá? Você usa um café, então você faz o café propriamente dito, e aí através do café você faz a pintura utilizando como se fosse uma aquarela, como se fosse uma nanquim, enfim, o que for, para fazer esse desenho aquarelável. Lembrando, tá? Vocês podem utilizar essa técnica? Pode sim, numa boa, é algo muito legal, mas lembrando que não é porque você utilizou café para pintar que o café já está automaticamente subentendido como objeto. Não, ele é um objeto que ainda não existe em cena. Por mais que você tenha utilizado, vou dar um outro exemplo, tá? Eu utilizei ketchup e mostarda para pintar. Legal, foi um negócio assim bastante criativo da tua parte. Depois, infelizmente, você vai ter que fotografar isso e jogar no lixo, porque vai ficar um negócio meio nojento. Mas indiferente do material em si, você ainda não tem um objeto propriamente dito, tá? Mesmo que tenha sido pintado com mostarda e ketchup, você não tem objetos em cena. E aí, nesse caso, vou dar outro exemplo, tá? Você poderia colocar os frascos em si de ketchup e mostarda, por mais que não sejam ketchup e mostarda, mas se você quiser fazer com ketchup e mostarda também, beleza. Mas poderia fazer o frasco de ketchup e mostarda com aquarela, por exemplo. Poderia fazer, ou com o próprio ketchup e mostarda em si, se quiser fazer algo mais artes plásticas, enfim. Não é que eu use café representando. Pronto. Então é assim. São duas coisas distintas, tá? Você pode utilizar o café propriamente dito para pintura. Pode. Você pode utilizar, ao invés de uma aquarela, ao invés do nanquim, você usar o café propriamente dito. Mas não é porque você está usando o café como tinta que automaticamente isso representa o objeto café na cena. Eu vou perguntar qual o objeto que você colocou aí? Ah, eu pintei com café. Legal, mas qual o objeto que você colocou aí? Se não tem nenhum, é nenhum, tá? Ah, mas eu utilizei café para pintar. Eu já estou dizendo hoje, tá? Indiferente. Se vocês pintaram com café, se vocês pintaram com ketchup, se vocês pintaram com chocolate, ainda não tem um objeto em cena, tá? Esse objeto precisa ser o mesmo, ou seja, eu pintei com café, eu sou obrigado a colocar grãos de café, por exemplo? Não, não é obrigatório que seja diretamente relacionado, mas vocês podem fazer uma brincadeira com isso. Então, pode brincar, sei lá, com natureza, e nessa natureza você coloca algumas folhas que podem representar ou não um café, e aí justamente um diferencial da tua ideia, sei lá qual é, mas que você pintou a partir do café. Beleza, isso vai estar subentendido na tua ideia. Mas o objeto em si, ele precisa ainda ser representativo na cena, tá? Não adianta utilizar esses recursos que, está muito nítido que foi pintado com ketchup, então por isso eu não coloquei nenhum objeto. Não, não, não rola, tá? Então a técnica é uma coisa, o objeto é outra, que pode estar relacionado ou não a esse objeto. Como eu disse, às vezes você pode fazer uma trapaça, você pode fazer o frasco de ketchup, o sachê de ketchup sendo espremido e saindo aquarela, por exemplo. Você não precisa usar o ketchup propriamente dito. Mas para quem vê o desenho, vai achar que eu estou esguichando ali ketchup. Opções, tá? Opções. Ficou claro isso? Isso é importante, tá? Legal. Mais dúvidas? Ainda tem um tempo, tá? Como vocês devem ter visto, então essa é para 8 de fevereiro, a nossa última atividade, tá? Mas só aquela conversa que nós tivemos de já tentar adiantar qual que é a proposta do exercício para vocês irem pensando. É justamente o momento agora de ir pensando na atividade. Não troquem as ordens dos fatores, tá? Eu utilizei o recesso inteiro fazendo a atividade 8
e esqueci completamente da atividade 6, tá? Não façam isso, não. Mantenham a ordem dos trabalhos, tá? Então, no dia 11 de janeiro, não adianta querer me entregar a última atividade, que ela não chegou o momento dela ainda, tá? Não. Cada coisa na sua sequência. Beleza? Mais dúvidas? Eu tô achando vocês muito tranquilos de dúvida, assim. Ou é porque ainda está muito longe, eu ainda vou pensar a respeito disso, ou eu não entendi nada. Então eu não estou com dúvida nenhuma, porque simplesmente não entendi a atividade. É uma opção também. Professor, quanto maior a gramatura da folha, melhor para desenvolver com o boleador? Tem um meio termo, né? Eu diria assim que uma folha um pouco mais espessa, né? Uma espessura maior, ela vai te permitir você chanfrar um pouco mais, né? Sim, mas ela seria um pouco mais adequada. Rafaela, fica tranquila. Na verdade, acho que o momento agora é assim, a proposta é essa. Agora cabe a vocês ficar tendo essa tempestade de ideias, tá? Eu acho que vale um bloquinho, um pedaço de papel, o que for. Começa a anotar. A primeira coisa, eu acho que é difícil vocês justamente conseguirem apontar um objeto de relação pessoal. Tipo, que tipo de objeto tem alguma relação pessoal? Eu tenho alguma relação pessoal com algum objeto? Provavelmente tem. Só que às vezes quando você para pensar, não vem nenhum à mente, tá? Então deixa solto. E é aquela história, quanto menos esperar, tá lá a galera no meio da confraternização, feliz ano novo, não sei o que, putz, lembrei de um. E agora não tenho nada para anotar, geralmente é assim. Quando você não tem nada para anotar é quando as coisas vêm na mente. Mas tentar guardar na memória, faça o esforço possível e assim que possível anota isso em algum lugar, então depois você vai ter esse objeto justamente associada aí a algo de cunho pessoal. Guardanapo, umas coisas, aquela coisa na mão, e aí depois vai pular as ondas, borra tudo a mão, beleza. Só uma outra coisa, Rafael, quando você pega um papel com gramatura alta, tem que ver também se ele não é um papel muito texturizado, tá? E aí, às vezes, você ganha de um lado e perde do outro. Então, você ganha nessa gramatura maior, que você vai poder fazer esse chanfrado mais fundo, mas ao mesmo tempo, às vezes é um papel tão texturizado que ele vai deixar muito marcado a tua folha. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? O ideal é que ele não tenha tanta textura, ao ponto de não ficar muito arranhado quando você fizer a luz e sombra, mas que também ele tenha uma gramatura relativamente boa, a ponto de você poder amassar um pouco o papel e dar essa possibilidade de fazer os chanfrados com boleador. Isso, isso. Esses papéis mais espessos, eles geralmente têm alguma textura, tá? Se for uma textura que acaba não competindo com o desenho, ok. Se for uma textura muito forte, tá? Ou às vezes até algum papel próprio para tinta, talvez possa vir a comprometer a tua luz e sombra feita com grafite, por exemplo. Vale testar, tá? Vale testar. É difícil aí apontar papéis ideais, porque cada um tem uma característica muito distinta. E também vai depender muito do que você encontrar também, tá? Esses geralmente mais altos que eu vejo, quase sempre para aquarela, tá? Quando tem uma gramatura bem alta. Quando é algo mais razoável, mas aí também não precisa tanto, tá? Se você for pegar uns 120, 150, já é uma gramatura muito boa e já dá para fazer muita coisa e ainda assim é bem tranquilo de textura. Já tem uns bem espessos mesmo, tá? 240 e aí para cima já são papéis bem grossos. Já é até difícil encontrar A4, na verdade, vai ter A3, até às vezes maiores, porque acaba sendo um papel muito espesso, tá? Também a possibilidade de você comprar e cortar a folha, né? Então,
mesmo que seja maior. Às vezes vende uma folha tipo cartolina, né? Negócio enrolado. Você pode comprar também e cortar também. Às vezes é mais fácil que você achar um bloco propriamente. Eu comprei um bloco outro dia. Eu preciso achar, tem algum canto aqui. Ele é um pouco mais grosso, mas esse que eu comprei era justamente para aquarela. Ok? Encerramos. Qualquer coisa também, se vocês tiverem dúvidas, tá? Só mandar pelo Discord, eu vou responder assim que possível. No mais é isso. Enfim, entregas pelo Siga, aquela coisa toda. E muito bem, boas festas a todos, tá? Tem aqueles Canson XL que são muito bons, vende nos blocos descartáveis. Então, eu gosto, tá? Eu sou muito fã de Canson também. Eu gosto bastante. Gosto da qualidade do papel. Não, assim, não me entendam mal, tá? Não são baratos, mas não são absurdamente caros. São, assim, relativamente acessíveis pela qualidade que é da folha. E tem uns blocos bem acessíveis, sim. Com certeza. Excelente dica aí, Júlia. E é isso, pessoal. Boas festas. Então, espero que vocês consigam descansar durante esse período de recesso, consigam colocar as coisas em dia. Eu, com certeza, vou tentar. Aquelas promessas também de final de ano, de colocar a vida em ordem, coisas desse tipo. E no mais, fica aí os votos de boas festas e um bom retorno, que todos fiquem bem, com saúde nesse período tão delicado que estamos passando, tá? Fiquem à vontade de dar Feliz Natal para o Natal, é coisa que eu passo todos os anos, faz parte. Feliz Natal para vocês também, feliz Ano Novo e até janeiro, né? A gente se reencontra aí, nosso retorno. Vamos nos encontrar. Obrigado para vocês também. Feliz Natal para vocês também. Hoje é dia. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem. Até o próximo ano. Valeu. Até janeiro. Grande abraço a todos.